Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora do projeto de reforma tributária em tramitação no Congresso, já aprovada na CCJ do Senado. Eu converso com Marcos Cintra, que é professor titular de Economia da FGV e ex-secretário da Receita Federal. Professor, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer estar com vocês. Bem, professor, agora há uma confiança muito grande em relação à aprovação dessa proposta. Será em 2 turnos ainda no Senado, depois retorna à Câmara porque houve modificações no texto que foi aprovado inicialmente. Agora há uma grande discussão em relação às exceções na aplicação da nova alíquota, e isso tende a levar a alíquota base para um patamar mais elevado. O governo falava em 27,5%, só que o Senado, até de última hora, colocou novas exceções nesse projeto. Então, eu queria a sua avaliação em relação a isso. Bom, inicialmente, Denise, eu diria que esse projeto vem sofrendo uma sequência de processos que pioram o projeto e não melhoram, infelizmente. A PEC 45 original era um projeto tecnicamente muito bem elaborado, ainda que excessivamente rígida, bom do ponto de vista teórico, mas difícil na sua tramitação política. A partir desse momento, ele foi sofrendo várias outras instâncias de debate, saiu da Câmara com um projeto já bastante diferente da PEC 45 original, e ao se mesclar com a PEC 110 no Senado, esses problemas foram aprofundados. Então, eu vejo um projeto hoje muito diferente daquele que nós prevíamos na PEC 45 original e não tão diferente quanto eu gostaria do atual sistema do ICMS. Eu gostaria que fosse muito mais diferente do que ele está sendo hoje. Eu imagino não, tenho estimativas que mostram que essa alíquota, a se cumprirem todos esses casos, esses benefícios, esses regimes especiais, exigirá para manutenção da atual carga tributária uma alíquota superior a 30%, e, consequentemente, nós vamos ter aí umas reações muito grandes a partir do ano que vem, quando a lei complementar deverá explicitar esses parâmetros. Agora, além dessas exceções todas e ter aumentado o fundo com o qual o governo, a União, irá contribuir, o relator colocou uma trava para aumento da carga tributária. Então, haverá essa referência. Então, quando se fala de uma alíquota, como o senhor citou, de 30%, indo bem além das projeções atuais do governo, isso quer dizer que lá na frente essa alíquota poderá ser modificada, ser reduzida. Parece uma situação meio incompatível e eu gostaria de lembrar que o período de transição é muito longo. Então, essa alíquota vai sendo definida conforme foram estabelecidas as regras, ainda vai ter medidas adicionais a serem aprovadas e depois, se perceberem um aumento muito forte de carga tributária de uma forma global, haverá redução. O senhor acha isso viável? Exatamente, eu acho que isso, eu acredito que seja viável. É lógico que isso vai acontecer a posteriori, após a aplicação de uma alíquota excessivamente alta, a carga pode superar os 12,5% do PIB, que é hoje a arrecadação equivalente aos tributos de consumo, e ela terá que ser reduzida. Mas, nesse ínterim, a sociedade já teve um aumento de carga tributária que poderá ser reduzido. Esse projeto, ele vai criar, como você disse, muita instabilidade, muita insegurança, muita incerteza, um período de transição excessivamente longo, onde nós vamos ter muito mais complexidade do que o sistema atual, uma vez que os dois sistemas, o novo e o velho, estarão funcionando conjuntamente. Ele terá problemas de financiamento. O governo se comprometeu com mais de 500 bilhões de reais nos próximos 10 anos para sustentar os fundos. Nós não estamos em situação fiscal capaz de dar segurança a essas promessas. Então, eu vejo daqui para frente, Denise, momentos muito turbulentos no andamento dessa reforma. Acredito que o projeto vai passar, eu acho que o jogo está jogado. Quando saiu da Câmara, ele sofreu alterações que pioraram o projeto, mas mantiveram a coluna vertebral fundamental do projeto original. Agora, quando as pessoas começarem a fazer conta, na hora de fazer as leis complementares, se debater
debater efetivamente o impacto que esse projeto poderá ter em cada um dos seus setores, dos seus negócios, eu acredito que nós vamos ter um período de grande turbulência. Chego até a prever, Denise, que possam existir ao longo dos próximos 2 anos uma enxurrada de projetos de lei, até mesmo de PECs, que visem corrigir, que visem alterar a PEC 45 da forma como ela está, para tornar essa reforma tributária minimamente viável. Agora, o ministro Haddad falou, antes da votação na CCJ, de um anseio do país de 40 anos que se aguardava por uma reforma tributária. Nós tivemos, nessa semana, a divulgação de um documento de economistas de diferentes vertentes, apoiando também o projeto, por considerar que ele vai melhorar o sistema tributário em relação ao que nós temos hoje. Lembrando que a nova tributação vai substituir IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. E aí teremos alíquotas diferenciadas, abatimento de 60%, cesta básica, por exemplo, 2 tipos de cesta básica, com alíquotas diferenciadas também. O senhor acha que, na prática, o sistema pode melhorar efetivamente? Olha, o sistema que está sendo proposto, ele tem pontos positivos, não podemos negar isso, né? Uma legislação única, por mais complexa que ela venha a ser, é uma legislação única, o que já é um bom caminho. Nós temos crédito amplo, nós temos uma base de incidência universal, ou seja, a junção de bens e de serviços numa base só vai simplificar o sistema. Agora, nós não devemos ser irrealistas e imaginar que estamos indo do inferno ao paraíso. Nós vamos ter um período de transição extremamente complexo, vários aspectos vão ser piorados com essa reforma. Cito, por exemplo, o caso do setor. Vai ter um brutal aumento de carga tributária. Consequentemente, nós vamos ter um debate muito amplo, onde as coisas vão ter que ser colocadas em ordem para que tenhamos uma reforma tributária. Não vamos negar que existem pontos positivos. Agora, o que me preocupa muito é que está sendo vendido à sociedade um verdadeiro milagre, um sistema que vai fazer o país crescer 10% a mais nos próximos 20 anos, onde a simplificação vai ser extrema. Não vamos nos iludir. Eu repito, eu gostaria, Denise, que esse sistema fosse muito mais diferente do que o sistema que nós temos hoje, do que eu estou antevendo que ele será. Na verdade, se acabou cedendo a um excesso de lobbies que nós tivemos, de setores que se sentiam prejudicados com a nova fórmula, com o novo sistema tributário, e deu nesse processo todo que nós estamos vendo agora em discussão no Congresso. Não é? A proposta original, a PEC 45, não previa todas essas exceções, queria redistribuir a carga, só que aí houve muita reclamação. O senhor falou do setor de serviços, eu queria até confirmar, porque picotou a sua voz na hora, mas tem outros setores que também na redistribuição de carga podem ter aumento de carga tributária. Não tem dúvida, está havendo agora um fórum internacional de tributação e onde os vários setores estão discutindo separadamente, segmentadamente, os problemas da reforma tributária. E aí pega a construção civil, o comércio, o varejo, o setor financeiro, o setor metalúrgico, e em cada um deles pipocam dúvidas e incertezas com relação ao impacto que a reforma tributária vai ter. Todos eles vão sofrer os impactos, alguns positivos e outros negativos. Agora, o setor de serviços, o setor agro conseguiu, de alguma maneira, resolver e ter um tratamento privilegiado, mas o setor de serviços não foi atendido em praticamente nada daquilo que seria necessário para evitar um aumento de carga tributária que eu estimo em mais de 100% na média. Portanto, esse projeto de reforma tributária é bom, ele vai manter a carga tributária constante, espera-se, só que alguns setores vão ser muito favorecidos e outros vão ser muito prejudicados. E nós podemos desestruturar o funcionamento da economia, principalmente num setor de serviço que emprega uma boa parte, ou 60%, das pessoas que têm emprego no país. Bom, só para encerrarmos, o senhor vê o setor industrial brasileiro favorecido por esse novo sistema, o aumento de competitividade por aí?
Você sabe, Denise, que no começo, com a PEC 45 original, não há dúvida nenhuma, a intenção era redistribuir a carga tributária a favor da indústria e em desfavor de serviço e agricultura, que eram os dois setores que eram considerados, na concepção original do projeto, como subtributados. Mas é evidente que todos esses benefícios, esse poder político, essas reivindicações, eu costumo dizer que a reforma virou quase que uma árvore de Natal, em penduricalhos, em casos especiais, alíquotas especiais, tratamentos beneficiados, de tal forma que até mesmo o setor industrial hoje, acredito que não será tão favorecido quanto se espera. É isso, eu agradeço muito a participação de Marco Cintra, que é professor titular de Economia da FGV e ex-secretário da Receita Federal. Professor, mais uma vez, obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, Denise. Com vocês.